Perdeu. E é importante lembrar, tá, pessoal, que ele, ainda de maneira a tentar ludibriar o juízo, ele colocou no processo, não, eu não participo disso daí, eu inclusive, o irmão dele disse, eu não concordo com ambos os lados dessa briga. Acho que ambos estão passando do ponto. Eu não vi nenhum vídeo do senhor Nando Moura dizendo que o irmão dele é cúmplice. Cúmplice. Por que ele faz isso com o André Guedes? Por que ele faz isso com o Danilo Gentili? Do qual ele mesmo pediu para os caras não se envolverem na briga, para meses depois ele dizer que os caras são cúmplices, porque eles não tomaram o lado dele. Por que ele não faz isso com o irmão dele? Que colocou na petição que não concorda, colocou na ação contra mim, no processo, que ele não concorda com o irmão dele. Por que ele não faz vídeo contra o irmão dele? Será que o irmão dele é cúmplice? Será? Bem, deixa eu lembrar se falta alguma coisa do senhor Google. Eu tenho os vídeos completos no meu canal, tá? Que é sobre o processo movido pelo Google, né? Dizendo que eu não posso chamar ele de mau advogado e nem... tem mais um ponto. Que eu falo que ele fez a pesquisa pro irmão dele, né? Que um advogado fez, né? E depois ficou comprovada, com a revelação dos últimos cavaleiros, que o senhor Google Moura, tá? E ainda vai ter esse processo. Lembra do Douglas? O Douglas e o seu mamão. O Douglas, quem é o Douglas? Pra quem não sabe, o Douglas é um funcionário da Prefeitura de Embu das Artes, da qual eu fiz como cidadão, exercendo minha cidadania, fiz requerimento de lei de acesso à informação, que qualquer um pode fazer. Perguntando, né, algumas coisas de interesse público, de funcionários públicos. E, à época, o Douglas, que deveria levar em conta o sigilo das informações de quem faz, de um cidadão que está fazendo uma pergunta ao poder público, ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e mandou ao poderoso procurador do município, Luiz Gustavo, mostrando a informação, falando, estão fazendo essas perguntas aqui e eu tô respondendo desse jeito aqui, beleza? Não, tá beleza, pode responder desse jeito. Ora, isso é uma violação grave do sigilo, do sigilo funcional deste servidor. Ele deve pagar por isso, tá? Ele cometeu um crime. E ele será devidamente representado sobre isso. O senhor Luiz Gustavo também vai ter que explicar como que ele, como procurador, recebe uma informação fruto de uma violação de um sigilo funcional de um servidor e uma pergunta que envolve a ele próprio, e ao invés dele tomar uma atitude de reprimir aquilo que está sendo feito, portanto de agir com ética, neste caso, ele pega a informação e passa para o irmão dele. E o irmão dele passa a informação para um grupo de pessoas que estavam realizando a técnica do brigading, tá? Pesquisa no Google, brigading, pra gente ver a definição certinha, tá? Esse grupo realizava essa tática, que é basicamente o seguinte, né? Exatamente, põe aí na tela, com aquele zoom maravilhoso, não é mesmo? Aí, ó, a definição, desce aí. Brigading é uma prática online em que um grupo coordenado de usuários atua em conjunto para manipular votações, alterar avaliações, impulsionar ou derrubar conteúdo ou assediar um alvo, tá? Ou seja, o que ele faz sobre isso? Ele reúne várias pessoas, ele começa a tentar descredibilizar uma pessoa, um ato ou um fato, pode voltar para mim, e aí ele descredibiliza aquilo e começa, olha, eu acho que a gente tinha que, por exemplo, mandar isso aqui pro Ministério Público, ó, eu acho que tinha que mandar desse jeito aqui que eu escrevi, pessoal. Vamos mandar todo mundo? Vamos mandar lá um monte de e-mail? Vamos fazer notícia de fato? Vamos... Essa é a tática que ele utiliza. E aí vai lá, né? E essa live aqui também é pra você que é gado de batalha ainda, cara. Pra ver como você tá sendo manipulado. E o pior, não é que você tá sendo manipulado por alguém inteligente. Você tá sendo manipulado por um idiota. Burro, tá? E aí ele faz isso e faz com que a pessoa vá lá e faça uma representação ao Ministério Público, etc. E essa pessoa pode até se dar mal com isso, né? Porque ela tá fazendo uma denunciação falsa. Ela tá levando uma notícia flagrantemente falsa utilizada num ataque coordenado. Então, tomem cuidado com isso. A gente poderia até processar essas pessoas depois da decisão. Poderia. Tem até menor de idade fazendo isso. Tem um vídeo meu lá no gabinete do Guto, que um dia ligou um menino lá, querendo questionar o Guto, sei lá o quê. Aí eu atendi, ele, quem é? É o Renato Batista, ele.
o Renato, poxa, eu achei que ia atender outra pessoa. Eu falei, não, cara, eu trabalho aqui, tá? Liga, o que você quer? E fiz as perguntas pra ele, tadinho, ele não sabia responder o garoto. Não sabia. Ou seja, é um menino menor de idade sendo levado, utilizado como massa de manobra, né, por um imbecil. Coitado, né? Fiquei até com pena dele. Eu ofereci um curso meu de geopolítica pra ele, de graça, pra ele, cara, ver se foca nos estudos aí, ao invés de acreditar em qualquer pilantra que aparece na internet. Enfim, e tem muitos que fizeram essa denúncia que eu vou contar pra vocês agora, menores de idade, fazendo isso, mandaram... Tem outros casos, ele sempre utiliza dessa técnica. Porque se ele fosse macho mesmo, se ele fosse homem, coisa que ele não é, né? Um sujeito que um adversário dele uma vez encontrou ele no shopping, ele saiu correndo e largou a própria esposa pra trás. Pra debater com o cara. É um cara que não é homem. É um cara que não é homem, né? É um frouxo, é um covarde. Se ele fosse homem, ele mesmo fazia a denúncia e protocolava com a cara dele, com a carona dele. E não o fez. Não o fez. Mas ele usa você, irmãozinho de batalha, gadinho de batalha, otário de batalha, acorda. Ele usa você pra fazer isso no lugar dele para atingir os seus objetivos políticos. Então vamos lá. Acho que foi em 2023, não, 2024. Renan Santos teve uma brilhante ideia, como, aliás, é de praxe deste homem brilhante, que foi a ideia do projeto Leve Poços, né? O que ficou conhecido aí como a caixa d'água do MBL, né? Esse foi um projeto idealizado pelo Renan, foi tocado com muito afinco pelo Alexandre, nosso querido Salsicha, tá? E por muitas pessoas que trabalharam dia e noite para esse projeto acontecer. É um projeto muito bonito, de levar água para lugares inóspitos, né? E fazer com que aquela água seja utilizada para plantação, né? Para que seja feita a qualificação das pessoas para elas saberem trabalhar com aquilo que elas têm na terra deles, né? E poderem ter uma renda, ou seja, se desenvolver. É um projeto lindo, o projeto do Leve Poços. E este pedaço de ser humano, né? Esse pedaço de ser humano, essa aí o advogado que tá me assistindo deve falar, apesar que contra esse sujeito vale tudo, né? Porque como ele já ultrapassou todos os limites possíveis, né? Qualquer coisa feita contra ele é um direito de resposta, inclusive a decisão do caso do irmão dele comprova isso, né? Então, onde que eu tava mesmo? É muita informação e eu tô muito feliz também. Eu quero ficar dançando aqui a música da Bafim Paralela o tempo inteiro. Sobre Leve Poços e... Leve Poços. Enfim, esse projeto maravilhoso foi feito, tá? E eu vou falar sobre esse processo, porque esse sujeito que nunca fez nada pra ninguém, quando ele faz utilizando outras pessoas pra ele obter um objetivo, né? Ele resolveu atacar um projeto voluntário que a gente tá, né, fazendo, um projeto que a gente não ganha nada com isso, muito pelo contrário, tá? Eu vou falar pra vocês hoje aqui que esse é um projeto deficitário pra nós, do MBL, tá? Nós estamos em déficit nessa operação, ou seja, a gente está pagando pra ela ocorrer, mas a gente faz isso até com muito gosto, porque é um projeto lindo mesmo, bonito, e a gente tem muito orgulho dele, e é um projeto que a gente quer que no futuro se expanda, tá? Esse sujeito que nunca fez nada pra ninguém resolveu fazer essa estratégia. Vou atacar o projeto. Olha que nossa, que horror o que eles estão fazendo, né? O cara consegue atacar um projeto feito pra levar água e trabalho pras pessoas. Assim, chega a ser inacreditável. E aí ele utiliza a massa de retardados. Desculpa você, gadinho, que tá assistindo, mas foi usado como um retardado. Isso precisa ser falado pra você. Pra fazer denúncia de um projeto que, como vocês viram lá, as pessoas lá da região, porra, extremamente gratas, vendo uma perspectiva de futuro, sabe, de poder ter um trabalho digno, de receber mais por aquilo, de trabalhar ali perto da sua casa, de tirar algo do solo dali, enfim. Este processo feito por várias pessoas, ele foi arquivado pelo Ministério Público. E arquivado de maneira a esculachar os sujeitos que o fizeram. Repito,
que poderiam até mesmo ser processados por nós. Mas a gente não vai fazer isso com essas pessoas porque acredito que vocês foram manipulados. Então, esse recado é a você, tá? Que provavelmente vai receber e-mail do andamento disso. Esse recado é você, cara. Você poderia ter feito uma merda na tua vida por causa de um malandro que te utilizou. Porque se ele fosse homem, coisa que eu já disse que ele não é, ele mesmo faria isso com o nome dele. Então põe na tela isso aí. Ementa da decisão do Ministério Público. Suposta irregularidade na campanha Leve Poços, do movimento Renovação Liberal, de arrecadação de recursos e doações para viabilizar obra de acesso à água no Nordeste. Esclarecimentos prestados pelo movimento Renovação Liberal de maneira... Ó, fica de olho no chat aí também, que tem, quando tiver gado aqui, pode mandar para fora do canal. Beleza. Esclarecimentos prestados pelo movimento Renovação Liberal de maneira satisfatória e suficiente. Ausência de indícios suficientes de autoria e de existência de elementos comprobatórios de ato ilícito praticado por agente público. Ausência de justa causa para a instauração de procedimento investigatório. Arquivamento. Eles não quiseram nem investigar. Tem mais. Põe a próxima parte disso. Tá, peraí. Eles não quiseram nem investigar. Põe aí na tela aí. Zoomzinho. Pera aí, volta pra mim antes de eu falar isso daí, tá? Algumas informações aqui, eu até anotei. Primeiro começou um negócio dizendo que não, vocês fizeram uma caixa preta, meu. Vocês fizeram uma caixa preta. Onde já se viu uma caixa d'água que é escura? Todo esse projeto foi feito, a gente contratou um agrônomo. A gente teve diversos profissionais envolvidos. envolvidos nesse trabalho. Gente que foi contratada para fazer o melhor trabalho possível, porque esse era o nosso único objetivo, era entregar um projeto bonito para vocês. Vocês já viram o vídeo do projeto Leve Poços. Aquela água